Vamos falar agora do magnetismo, mas, ao fazê-lo, gostaríamos de chamar a atenção para uma coisa. A partir de um certo ponto, o que nós chamamos de magnetismo, na realidade, a gente, nesse ponto, consegue perceber que o magnetismo não é dissociado da eletricidade, né? Então, vamos aqui falar a rigor, então, sobre o que produz campos magnéticos, né? É a isso que nós nos referimos quando falamos do magnetismo. Muito bem, é muito fácil, né, motivar, né, o aluno para estudar o magnetismo. Veja só, a memória dos computadores, né, que a gente usa materiais magnéticos com essa finalidade. Veja só, nós podemos utilizar também o magnetismo quando nós estamos interessados em fazer diagnóstico médico, né? É claro que os ímãs são tão úteis na realidade, né? E não é só para pendurar mensagens, né, na porta da geladeira, também isso é uma utilidade do magnetismo, mas são muitas as utilidades do magnetismo também na questão da geração de corrente elétrica, né? Muito bem, o que é obrigatório, né, que se ensine? Bom, claro, campo magnético, o conceito de campo magnético tem que passar, é outro campo, né? Campo magnético, né? Ímãs, é bom sempre chamar atenção, né, para os ímãs, porque o que os ímãs fazem é isso, produzir campos magnéticos, né? A força de Lorentz, esse é um efeito fantástico, né? Vamos mencionar isso. Agora, uma novidade, né? Essa é muito nova, na realidade. Qual é a novidade? É que cargas elétricas em movimento, por exemplo, elétrons no interior de um átomo, ou elétrons em movimento num fio, produzem campos elétricos. É isto. Essa foi uma grande descoberta, né? Podemos falar um pouco da corrente elétrica, claro, porque ela é importante para a lei de Ampère. Então, deve ser precedida, né, o estudo da corrente elétrica antes da lei de Ampère. Sabe que alguns livros de ensino médio começam, inclusive, com corrente elétrica. Eu não acho isso muito bom, né? Mas, enfim, é uma possibilidade, né? Veja que essa questão de ordem com que você ensina eletromagnetismo, muitas vezes ela é contestada, né? Eu prefiro começar dos conceitos fundamentais. Carga elétrica, campo, bom, mas é uma questão de gosto. Aí você tem a lei de Ampère, força sobre fios, e as muitas aplicações do que a gente vai falar, né? Claro que a gente conta a história, né, do magnetismo, começando pelos gregos, com a magnetita, né, passando pelo campo magnético terrestre. Sim, depois de algum tempo, nos demos conta de que existe um campo magnético em torno da Terra. Isso mesmo. E os chineses, espertos, logo tiraram proveito disso. A bússola foi uma invenção que facilitou muito as navegações, né? Fazendo uso do quê? Da existência desse campo magnético, né? Muito bem, então podemos começar com materiais ferroelétricos que produzem campos magnéticos. Essa foi aquela primeira descoberta, né? São os ímãs tão importantes nos dias de hoje. Um ímã tem um polo norte e um polo sul, né? As linhas de campo do campo magnético começam no polo norte, vão para o polo sul e continuam dentro do material. Elas não começam num ponto e terminam no outro. Eu quero chamar a atenção para isso, porque essa figura induz a ideia de que seja assim. Não, não é. Né? Não é. Definitivamente não é. Muito bem, fazer experiênciazinha simples com dois ímãs, né? Os polos de nomes opostos se atraem e de nomes iguais se repelem. Isso é um fato experimental, na realidade, né? E que a gente pode comprovar, sim, né, experimentalmente esses dados, né?
também é importante entender que um ímã, quando está sob a ação de um campo externo, ele se alinha ao campo externo. Isso é fundamental para entender, né, o paramagnetismo, por exemplo, né, quando colocamos um material, né, sob a ação de um campo magnético externo, né. O fato é que temos sempre, então, repulsão e atração entre os ímãs e esse fato, né, que também decorre praticamente do mesmo fato, né. O Polo Sul ele é atraído pelo Polo Norte, que está aqui, né, e o Polo Norte é atraído para o Polo Sul, por isso que ele se orienta, né. Então, um ímã se orienta, né? Muito bem, agora a gente precisa sempre mencionar, né, que os ímãs, em geral, eles geram um campo magnético em caráter permanente. Um ímã dura anos e anos, né, em caráter permanente, né? Aqui eu acho que não vale a pena chamar atenção para o spin do elétron. É muito cedo para chamar a atenção do spin do elétron. O fato é que o agente central do magnetismo é o campo magnético. Representamos com a letra B, com uma flecha por cima, e ele depende dos pontos do espaço e, eventualmente, do tempo. Na magnetostática, nós suprimimos o tempo. Claro, magnetostática, né? Apesar de você ter, né, os movimentos de elétrons, né? Então, é melhor falar em regime estacionário, mas aí talvez fique muito difícil para o aluno entender. Muito bem. Uma coisa que se deve dizer para os alunos é que não existem monopolos magnéticos, né? Não existe um atributo como aquele da carga elétrica, né? É claro que tem que ficar na cabeça do professor a divergência de B igual a zero, mas ele deve escrever isso, claro, né? Mas é isso. E com isso se pode provar, né, que as linhas de campo do campo magnético, por conta desse fato de não existirem monopolos magnéticos, as linhas de campo não começam numa carga magnética e terminam na outra, como é o caso da eletricidade, do campo elétrico, né? Por não existirem monopolos magnéticos, as linhas de campo do campo magnético são sempre, né, linhas fechadas, né? Até mesmo no caso do movimento de um elétron, né, por exemplo, num átomo, né, ou de uma corrente numa espira circular, né? Veja só, as linhas de campo são linhas de campo sempre fechadas, né? Veja, sempre fechadas, né? Muito bem. Então, agora observe-se que, no caso de um ímã, na verdade, as linhas de campo continuam. Elas não terminam no Polo Sul. Não, elas continuam, elas formam linhas de campo fechadas, né? Bom, o fato é que, como é que a gente pode gerar campos magnéticos, né? Os campos produzidos pelos ímãs. Então, não devemos falar de spin aqui, mas os ímãs é uma categoria especial, né? Porque os campos produzidos pelos ímãs se devem ao alinhamento, né, dos spins, mas não vale a pena mencionar isso aqui, né? Então, você tem campos produzidos por ímãs, uma categoria à parte, isso mesmo, os ferroelétricos, né, uma categoria à parte. Depois a gente vai falar de indução, mas agora vamos ao fenômeno mais importante aqui, né? É que o movimento de cargas elétricas geram campos magnéticos, né? É isso que se deve sempre divulgar. Mas antes disso, nós vamos falar de uma outra coisa, né, que é um outro efeito. Quando uma partícula está em movimento numa região que existe um campo magnético, sobre ela age uma força chamada força magnética. E, então, no referencial da carga elétrica, né, ela só consegue perceber campos elétricos, né? Agora, num referencial que vê a carga elétrica em movimento, né, surge aqui um campo elétrico, e esse campo elétrico ele é vetor B. Consequentemente, um elétron experimenta uma força
que eu sempre digo que é uma força elétrica, mas não vamos complicar isso na cabeça dos estudantes. É para o professor ter clareza, né, sobre isso, né? É que essa força, conhecida como força de Lorentz, ela, na verdade, é como o elétron reconhece um campo elétrico quando ele se encontra em movimento em relação a um referencial no qual existe um campo magnético, né? Muito bem, então, força de Lorentz. Isso é um conceito que deve sempre ser dado, porque existem várias aplicações, né, da força de Lorentz. Por exemplo, a força sobre um fio, né? E aprender a calcular, então, determinar a força sobre um fio que é percorrido por uma corrente. É claro que isso é importante para a geração da energia elétrica, né? Para os motores. Esses desenvolvimentos tecnológicos, nós fazemos uso realmente da força de Lorentz, né? A força sobre uma carga elétrica, né? Quando colocada em movimento, que é o caso, por exemplo, de um gerador, né? De um dínamo, né? Muito bem. E também, agora, devemos falar, né, do segundo fenômeno, que é também associado ao anterior, de certa maneira, né? Mas, de qualquer maneira, esse fenômeno ele representou uma coisa nova, qual seja a unificação da ciência da eletricidade e do magnetismo, que é movimento de cargas elétricas produzem campos magnéticos. Produzem também campos elétricos, mas produzem campos magnéticos, né? Muito bem. Veja-se que isso aqui é, como eu disse antes, ligado ao exemplo anterior, mas só quando a gente lembra, né, a teoria da relatividade. O fato é o seguinte, o que se percebeu é que quando você tem cargas em movimento, elas produzem uma corrente elétrica. Usualmente a corrente elétrica é indicada no sentido oposto ao movimento dos elétrons, né? De forma que se eu tenho um átomo, ele se comporta como um pequeno ímã, exatamente. Porque ele produz um campo magnético que, aliás, tem muito a ver com o campo dos ímãs, porque o campo dos ímãs são campos típicos, né, de campos gerados por um momento de dipolo magnético, né? Muito bem. Aqui, então, devemos apresentar da melhor maneira possível nas experiências tanto de Ørsted quanto a experiência de Ampère, né? E isso nos leva agora à definição de Ampère, que é a unidade fundamental no Sistema Internacional de Medidas, né? Quando você tem dois fios a 1 metro de distância entre eles, né? E agora você diz o seguinte, né? Quando você tem dois fios retilíneos de seção circular desprezíveis e situados a distância de 1 metro, no vácuo eles produziriam uma força igual a 2 vezes 10 a menos 7 newtons por metro. Então é assim, né? Uma corrente de 1 ampere, ela leva a uma força, quando os fios estão a 1 metro, que é dada por 2 vezes 10 a menos 7 newton por metro de comprimento, claro, dos fios, né? Muito bem, lembrando então a questão do sentido da corrente, e agora seria importante falar, né, da corrente elétrica, né? De preferência começando pela lei de Ampère microscópica, porque, ou melhor, falando da lei de Ohm microscópica, né? Porque tudo começa aqui. Quando eu aplico um campo, as cargas se colocam em movimento e, em função da densidade e da velocidade, eu defino uma nova grandeza, né? Seria bom começar por aqui, porque a gente começa falando de constantes fundamentais, na realidade, né? Muito bem, de forma que, para a gente determinar essa constante, né, que nós chamamos aqui de sigma-e, né, a condutividade elétrica, faça um modelinho clássico e você consegue determinar
essa constante em função do intervalo de tempo entre colisões, da carga, da massa. É muito bonitinho esse modelo. Ele deve ser reproduzido, né? E unidade de condutividade elétrica, né? No Sistema Internacional de Medidas é o Siemens por metro, e um Siemens é igual a 1 ampere por volt, né? Também se define a resistividade elétrica como sendo o inverso da condutividade, e aí você pode começar a falar de condutores, né? Ou melhor, de resistores. Resistores resistem à passagem de uma corrente elétrica, né? E agora a gente deve lembrar aqui uma relação muito famosa, né, conhecida, como uma relação que eu posso derivar a partir da lei de Ohm microscópica, que é a diferença de potencial entre os terminais, né, de um resistor, né? Ela se relaciona com a corrente elétrica que passa pelo resistor dessa forma, linear, onde R é a resistência elétrica. A resistência elétrica é igual à resistividade elétrica vezes o comprimento de fio dividido pela área, uma seção transversal do fio, e, portanto, da área dessa seção transversal, né? Então, aqui eu tenho uma relação que é muito importante no caso dos resistores, né? R é a resistência do resistor. Aqui tem uma tabela, né, de condutividades, né? Veja que a água não conduz muito bem, porque a condutividade é pequena. Os materiais com condutividade alta, como alumínio, ouro, nós chamamos de bons condutores, né? Muito bem. Quando o elétron está em movimento, ou os elétrons estão em movimento, né, produzindo uma corrente elétrica, dá origem a uma corrente e agora ela gera um campo magnético. Se a corrente está para cá, esse campo magnético é como indicado aqui. Veja as linhas de força do campo magnético, são sempre fechadas, né? Circunferências, nesse caso, de um fio infinito, né? Um fio infinito. Muito bem, aquela lá foi a experiência, então, de Ørsted, né? E essa aqui é a experiência de Ampère, né? Onde ele observou forças entre fios. A experiência de Ampère é muito importante, porque demonstra que um fio produz um campo magnético e os elétrons no outro fio experimentam a ação de uma força. É como se estivesse descobrindo aqui os dois efeitos, né, ao mesmo tempo. É muito interessante isso, né? E aí uma expressão, né, para o campo magnético, né, produzido pelo campo elétrico de um elétron em movimento, por exemplo, né? Aí tenho várias expressões, né? Aqui um bom ponto para você introduzir a permitividade do vácuo, que eu quero chamar a atenção aqui, né? A permitividade do vácuo, μ0, né? Muito bem. E como se pode fazer alguma inferência, né, em relação ao campo magnético produzido por uma carguinha apenas, né? Mas o que importa, em geral, é o campo magnético produzido por uma corrente elétrica. Aqui não adianta usar integrais, o aluno não entende absolutamente nada, né? Então, esquece a lei de Biot-Savart nesse ponto, não dá, né? Não dá. Então, a maneira mais fácil, na realidade, é definir a corrente elétrica, claro, né, como a taxa por unidade de tempo que as cargas passam numa seção transversal de área A, né? Isso é a corrente elétrica, né? E tem que definir a circulação do campo magnético, né? Isso igual a μ0i. É a única forma que o aluno eventualmente tem alguma chance de aprender a calcular. Aí vai depender muito do professor, os exemplos que ele queira tomar e desenvolver em sala de aula, onde agora ele tem que fazer uso de simetrias para especificar primeiro, né, as linhas de campo do campo elétrico, tudo começa por aí, saber escolher a superfície de tal maneira que a circulação do campo B seja igual a B vezes o comprimento. No fundo é isso. No fundo é isso. Só esses exemplos devem ser dados. Aí o aluno talvez entenda, né, a partir daquela lei. De qualquer maneira, dar as expressões, né, para o campo produzido por um fio, né, no qual temos uma corrente elétrica, né, são exemplos, né, que eu acho que
existem condições aqui do professor apresentar. O campo magnético de um solenoide não é difícil também de se calcular, né? Utilizando, então, a lei de Ampère, né? O campo produzido por um solenoide infinito, né? Então, a gente recomenda assim, que o professor tente apresentar alguns resultados, né? Porque aqui o problema é, dada a corrente, como é que eu calculo o campo magnético, né? E aí tem que fazer alguns desses exemplos com certeza absoluta. Um pouco de momento de dipolo magnético, né? Porque isso é importante, né? Como um elétron num átomo tem um momento de dipolo magnético, né? E aí explicar, depois de momento de dipolo magnético, explicar o que é magnetização. Também isso aqui está ao alcance, né, dos estudantes, né, o conceito de magnetização. Essa aqui de soma de momentos magnéticos, né, dos elétrons, né, aqui falando então de spin, na realidade, né, eu acho que sim, vale a pena, né, para ele tentar entender um pouco, né, do ferromagnetismo, né, e também resolver eventualmente alguns problemas envolvendo a força de Lorentz, né, vendo como é que funciona, né, um gerador de correntes, né, motores elétricos simples, né, pode fazer usando a pilha, né, e aqui a questão o que é relevante é a força de Lorentz, né, para o funcionamento dos motores. Isso aqui agora já estou falando de exemplos. E, finalmente, um pouquinho de materiais magnéticos, né? A questão da magnetização de um material, que é sempre possível, especialmente quando você aplica um campo magnético externo. Os ímãs, né? Eles não precisam de um campo magnético externo para ele se magnetizar, ele já é magnetizado, né? E o campo magnético produzido por ele resulta da magnetização dos ímãs, né? Um material que tem uma magnetização permanente. Essa seria a melhor maneira da gente falar, né? No material, o momento de dipolo magnético está orientado aleatoriamente, de acordo com essa figura, mas mediante a aplicação de um campo externo, você pode alinhar, né? Dessa maneira aqui, por exemplo, você tem mais numa direção do que numa outra direção, essa é a ideia da magnetização, né? E aí fazer o seu melhor, né? A orientação, né, de um momento de dipolo magnético sob a ação de um campo magnético externo pode ser entendida a partir dessa figura aqui, né? Muito bem, e aí dizer o que são materiais paramagnéticos, que em geral são atraídos, né, por ímãs, né? Materiais diamagnéticos que repelem os ímãs, né? Sempre, né, sem nenhuma pretensão aqui de explicar isso, né? Muito bem, e aí alguns resultados, né, sobre a força magnética, né? Quando você tem uma partícula que se move numa região com campo magnético constante, ela vai se movimentar, pode se movimentar no plano e numa órbita circular, cujo raio é dado por esse valor, e aí é hora de você dar algumas aplicações disso. Uma delas é a questão de você acelerar partículas e direcioná-las, né? Porque o campo magnético é utilizado mais para defletir, para direcionar, né, as partículas do que para acelerá-las propriamente ditas, né? Mas são importantíssimos, né, os campos magnéticos, né? E aí alguns exemplos, né, e fica a critério do professor que outras aplicações ele quer, né, dar em sala de aula. Mas aqui começa a rigor o eletromagnetismo, né? Que, aliás, Ampère chamava de eletrodinâmica, né? Especialmente quando a gente se refere à lei de Ampère, onde agora temos cargas em movimento, cargas elétricas, e essas cargas geram, né, campos magnéticos.